Em uma grande empresa, se você não escolhe a estratégia de ponto comercial correta, seu produto está fadado ao fracasso. Entenda como a Ambev estrutura os seus pontos comerciais e qual foi a decisão que ela tomou há pouco tempo que mudou drasticamente seu modelo de negócio. E aí, tudo bem? Sou Matheus Boaventura, tenho mais de 8 anos de experiência no mercado de trabalho, sou especialista em desenvolvimento profissional e gestão de projetos e hoje sou gerente de marketing para a América Latina em uma grande multinacional alemã do ramo farmacêutico. E hoje eu queria falar com você sobre Ambev. Ambev é a maior cervejaria do mundo. Ela possui mais de 100 rótulos de bebidas e nasceu após a fusão entre a Brahma e a Antártica em 1999. Hoje ela é dona das principais marcas de cerveja que atuam aqui no Brasil, indo desde cervejas mais comuns para mais premium. Dentre elas, a Brahma, a Antártica, a Skol, Stella Artois, Budweiser e Corona, só para falar alguma delas. E no Business Review de hoje, a gente vai analisar a fundo como a Ambev estrutura seus pontos comerciais, ou seja, o local em que vendem a sua cerveja. Qual a essência disso? E a conexão dessa estratégia com o modelo Ambev. E por que, de 3 anos para cá, eles vêm adotado uma nova estratégia neste mercado. Dentro dos principais pilares de marketing, os conhecidos 4 P's, que é produto, preço, praça e promoção, existe um pilar fundamental, que sem ele o produto pode ser excelente, a um preço excepcional, com uma promoção espetacular, mas vai ser fadado ao fracasso. Ele não vai chegar até o cliente. É o P que se chama praça. A praça nada mais é do que o local que você opta por atuar com seus produtos, indo desde questões regionais, que eu vou, um exemplo, vou comercializar um protetor solar. Eu sou um produtor de protetores solares e eu decido que eu só quero vender esse produto na região Nordeste, porque eu entendo que lá existem características de clima que vão ser muito mais relevantes para a venda do meu produto. Ou eu posso para questões também em termos de ponto. O meu modelo de venda será através do fortalecimento com grandes redes de supermercado. Ou não, eu vou decidir por vender o meu protetor solar no Nordeste só através de atacados, não em varejo. Então também tem esse tipo de discussão quando a gente fala do ponto da empresa. E desde o seu nascimento até o crescimento, a empresa ela tem apostado em uma estratégia ampla, né, em termos regionais, atuando em toda a extensão do país, desde o norte até o sul, fazendo adaptações na sua oferta de acordo com as preferências regionais. E aqui eu já queria aprofundar mais num tema que é crítico nas questões de acesso ao mercado, que é um conceito muito importante, a regionalização da sua oferta. Toda marca, a gente pode falar várias, Starbucks, Burger King, até uma Heineken, ela precisa adaptar suas soluções e ofertas de acordo com o que é entendido como valor e como benefício em uma determinada região em específico. Porque essa região, ela possui um misto de cultura, hábitos, valores, que impactam diretamente o desejo de compra do cliente, determinando diretamente o que a empresa pode ofertar para esse mercado. E quando eu penso em soluções específicas de acordo com o seu público, eu lembro de um caso meu, bastante específico, quando eu ainda era um gestor de projetos, que foi uma função que eu tive por 3 anos. A maneira que eu sempre conduzi os meus projetos e desenvolvi eles nas minhas áreas, desde a estruturação desse projeto até a mensuração do andamento e eficácia dele,
era muito simples e enxuta. Eu sempre fui um cara muito adepto da simplicidade. Menos é mais. Começa simples e vai melhorando. Sempre tive isso em mente. E essa era a forma que eu conduzia sempre os meus planejamentos e os meus alinhamentos com as outras áreas. E essa maneira que eu conduzia meus projetos na empresa, ele sempre foi muito bem visto e muito bem recebido pelos meus gerentes, tanto diretos quanto indiretos. Mas, quando eu assumi essa posição de gestor de projetos, não foi muito bem o que aconteceu com o meu líder naquela época. Ele, diferente de mim, ele era uma pessoa que enxergava o valor na interação com muitas outras pessoas, pegando feedback e perspectiva de outras pessoas sobre um determinado assunto, o que faz muito sentido, e ele via que isso era uma abordagem muito interessante e muito rica, diferente da abordagem que eu tinha na solução de projetos, que era uma maneira muito mais pragmática e muito mais prática, que para mim era uma maneira muito mais eficiente. É como se os projetos que eu conduzia fossem a cerveja e o gestor que recebia aquele projeto que eu fiz fosse o cliente. O valor percebido da forma que eu fazia o meu trabalho, que eu conduzia projetos, para algumas pessoas era muito bem visto e para um outro era visto como alguma coisa defasada, que poderia ser melhorada. Então, você percebe como o que eu oferto é interpretado de maneiras diferentes por outras pessoas? Mesma coisa é assim para o produto e também para a Ambev. Então, eles precisam adaptar os seus produtos e ofertas de acordo com a região que eles estão atuando. Mas, já sabendo quais são os produtos a serem comercializados em cada região, a gente precisa entender também de que maneira esse produto é apresentado para o cliente. Ou seja, como você consegue beber aquela Budweiser geladinha. E aí a gente vai para o tema específico de ponto comercial. E existem algumas formas. E a estratégia da Ambev está principalmente em um pilar desse modelo de acesso, que é através de franquias. A franquia nada mais é do que um modelo criado pela empresa detentora e que, com aprovação e consciência dessa empresa detentora, permite que o franqueado copie o seu modelo de negócio em outra região, em outra abrangência física de localização, mantendo o modelo de negócio muito parecido ou similar com o que é feito pela cervejaria, tendo possíveis pequenas adaptações, muito similar também ao modelo que o McDonald's faz, de franquias. A essência da franquia qual que é? É transferir todo o know-how que foi adquirido por essa empresa ao longo dos anos para uma pessoa, que é o franqueado, que em pouco tempo vai conseguir materializar isso através da franquia e arcando com o valor para conseguir levar o nome dessa empresa e conseguir acessar o mercado com esse modelo já provado e testado pela franqueadora. Ou seja, a Ambev ela estruturou alguns conceitos de bares e serviços que podem ser adquiridos pelo franqueado. E junto com a compra da marca, e compra entre aspas, porque ele vai ser um representante da marca, mas a marca não é dele, e seu know-how, ele recebe todo o suporte necessário para que ele consiga desenvolver e crescer com o negócio naquela região. Então, todo o suporte que o franqueado ele precisa, o franqueador ele vai dar. Mas o principal responsável, aliás, o único responsável pelo resultado é o franqueado. Então, você deve ter percebido que na fase anterior eu falei um termo que é muito importante enfatizar aqui. Eu falei de suporte. E o suporte, porque o principal e único responsável, como eu disse, é o franqueado. E somente ele que assume os riscos de não conduzir bem a franquia. O franqueador, ele vai dar todo o suporte necessário, mas em caso de ter algum problema financeiro, quem vai ter que arcar com esse ônus vai ser o franqueado.
E no caso da Ambev, eles suportam esse franqueado de algumas maneiras, né? Então eles dão uma consultoria em campo para o franqueado e sua equipe. Então eles visitam o franqueado, fazem um mapeamento das ineficiências, propõem as melhorias. Então esse suporte do dia a dia é dado pela Ambev. Eles efetuam o treinamento do seu time e delegam as responsabilidades para cada uma das pessoas que compõem aquela equipe. Eles acompanham a operação do franqueado e ajudam na mensuração dos KPIs, né, dos Key Performance Indicators, ou seja, os indicadores de performance, se o negócio está crescendo, se está conseguindo entregar o resultado que tinha previsto, se está conseguindo ter o crescimento percentual mensal que era almejado. Então, tudo isso vai ser mensurado também pelo franqueador. E também vai efetuar o planejamento de campanhas de marketing, promoções e também o suporte na gestão e na central de atendimento. Então a Ambev dá todo esse suporte para que o franqueado ele consiga ter mais ação no mercado, ele consiga ter mais impacto e consiga levar as marcas da Ambev para o cliente. Então isso é uma estratégia muito forte e robusta para a Ambev. Só que para isso o franqueado ele tem que dispor de uma verba para arcar com os custos do estabelecimento. Desde o ponto comercial, a locação daquele ponto, a instalação da infraestrutura, até o pagamento de funcionários. E também do fluxo de caixa, para conseguir garantir que tenha produto disponível para comprar os insumos e ter aqueles produtos quando o cliente ele quiser. Porque se você não fizer uma gestão do seu fluxo de caixa, você só se pensar nos seus custos fixos e não ver o que vai ter que ter de capital de giro para comprar produtos, revender produtos, contratar fornecedores, então é muito possível o caso desse franqueado quebrar. Então, o fluxo de caixa ele é a essência de uma questão financeira do negócio e sem isso, e eu digo mais, e é por conta disso que muitos empresários no Brasil quebram, porque eles planejam mal o seu fluxo de caixa. E nesse momento, a maneira com a qual a Ambev recebe por isso é através dos royalties, que cobra do seu franqueado, como recompensa ao suporte e o know-how transferido para ele. Então, dentre um faturamento feito por aquela empresa, por aquele franqueado, um percentual daquilo ele tem que ser revertido para a Ambev, porque todos esses custos que eles têm de suporte e esse know-how que eles adquiriram através de dezenas de anos no mercado, de uma forma tem que ser pago pelo franqueado. E isso é o que se chama de royalty. E aqui eu queria dar um exemplo de um modelo de franquia que eles têm, dentre alguns em seu portfólio, que é o Quiosque Chopp Brahma, que é um modelo de ilha. Qual que é o valor de investimento? R$120 mil. Então, se eu for abrir um Quiosque Chopp Brahma, eles vão pedir para que eu tenha R$120 mil na mão para investir em infraestrutura, em alocação de terreno, entre outras coisas. Depois disso, também tem uma taxa de franquia, que é a taxa de R$80 mil que eles cobram por estar levando todo esse know-how. O know-how da Brahma, o know-how da Ambev, e conseguir, através do peso da marca, trazer mais clientes. Porque como você deve ter visto antes no case da Nike, o branding, essa força da marca, ela vende muito. Não é verdade que você está caminhando na rua, você vê uma lojinha ali da Brahma, você já vai falar, puta, é da Ambev, então eu posso confiar neles? É verdade, isso acontece. E essa é a força da marca. E eles entendem, por ter essa força, o franqueado ele tem que pagar uma taxa dessa franquia, que nesse caso é R$80 mil. Também tem as taxas de royalties. A taxa de royalty neste modelo de negócio deles é de 12% do volume vendido de cervejas Ambev. Tem a taxa do fundo de propaganda de 5%, que do que é vendido de volume Ambev, 5% tem que ser revertido em campanhas de marketing. E isso a Ambev também exige do seu franqueado. Área de atendimento, até 30 metros quadrados. Faturamento médio mensal que eles preveem é de R$40 mil. Então, com esse faturamento médio mensal de R$40 mil, eles enxergam que a margem líquida é de 12% a 15%,
Ou seja, o que é uma margem líquida? Você tem o seu faturamento. Do seu faturamento, você tem que tirar as despesas. Depois que você tira as despesas, você tem que tirar também a incidência de imposto. Depois que você tira o imposto, você vai chegar na margem líquida, sendo bem simplista aqui quando a gente fala no balanço financeiro. Então, desses 40 mil, o que vai sobrar na mão do franqueado é de 12% a 15%, que seria o equivalente a 5 mil, a 6 mil reais. E o payback, que se estima que seja de 20 a 25 meses, ou seja, estipula que em 20 meses a 25 ele já vai ter conseguido retornar o dinheiro investido, aqueles 200 mil reais. E, sendo esse um modelo de negócio, a Ambev também dispõe de outros modelos para aquele investidor um pouco mais arrojado, que quer arcar com um custo maior. Que aí tem o Pit Stop Skol, tem o Chopp Brahma Express, tem o Bar do Urso e o Refúgio Patagônia. E dessa maneira, além de ter essa receita do franqueado, ela também consegue distribuir seus produtos para muitos outros locais, onde o concorrente, muitas vezes, ele não vai conseguir acessar. E isso dá muita escalabilidade e acessibilidade do seu produto no mercado. Então, se a empresa, se a Ambev, ela decidisse ter sempre bares próprios, ela ia ter que comprar muitas regiões de São Paulo, no Brasil inteiro, o que ia aumentar muito o custo fixo dela. E também a dificuldade em gerenciar pessoas, gerenciar operações, que é uma complexidade muito alta. Então, o benefício disso seria que ele ia conseguir acessar muitas pessoas, levar o produto para muitas regiões. Só que teria esse risco, essa dificuldade de gerenciar toda essa operação. Agora, quando tem um modelo de franquia, você terceiriza as responsabilidades, dando um suporte, o que facilita essa gestão, você capacita pessoas a gerenciar o negócio, você acessa o mercado com todos os produtos e ainda você ganha taxas de franquia e também consegue disseminar seu produto para mais regiões, sem onerar tanto seus custos e também sem aumentar o risco do seu negócio. Recebimento de royalties, produto pulverizado acessando várias regiões do país, controle com base em franquias, garantindo que não haja nada fora do seu controle. Poderia ter um modelo melhor que isso? Sempre há. E é isso que a Ambev tem entendido, enxergado e vem trazendo para o seu modelo de negócio nos últimos anos, que eles vêm perdendo uma fatia generosa do mercado para a segunda maior cervejaria do mundo, a Heineken. Como eu disse, o franqueador dá suporte às franquias. Suporte. E qual a consequência disso? Isso gera um distanciamento entre marca e cliente, entre Ambev e Mateus, não conseguindo ter uma real noção e interação direta com esse cliente. Você sempre acaba tendo uma interação indireta por meio de terceiros, dos franqueados. Eu fui gestor de projetos por 3 anos e tenho as metodologias ágeis como fundamento do meu trabalho. E a essência dessa metodologia é trazer o cliente para o centro da decisão e construir um produto, um projeto e uma proposta sempre tendo em vista o que esse cliente precisa e o que o cliente estima como valor. A partir do momento que a empresa para de ter essas interações com seus clientes e passa a não pegar mais as opiniões deles com relação aos seus produtos, ela começa a perder força de aprimorar e desenvolver novas soluções que o cliente necessita, que esse cliente enxerga como valor. Então, você pegar a percepção do que o cliente precisa e o que ele estima como valor é muito mais importante do que você sentar numa sala com 10 diretores e começar a discutir o que eles acham que é importante para o cliente, porque isso traz uma visão míope do mercado. E você, estando na situação da Ambev, você acha que ter um modelo de acesso por franquia, sendo que você terceiriza a interação com aquele cliente, você acha que é o melhor modelo? Você optaria por esse modelo de franquia somente ou você teria também pontos de venda seus
para você conseguir interagir com o cliente e você conseguir pegar aquela percepção dele. Me diz tua opinião. A Ambev entendeu que o modelo de só franquias não atende o que eles precisam. Eles, de fato, precisam ter um ponto comercial deles para eles interagirem com o cliente e eles pegarem essa percepção dele. E foi com isso em mente que a Ambev começou a desenvolver um outro modelo, os seus bares próprios. A Ambev mudou a estratégia deles porque percebeu que estava havendo um distanciamento entre eles e o cliente. Eles não estavam conseguindo mais se relacionar e se conectar com o cliente através da sua forma de ser, com a sua própria essência de marca. A Ambev percebeu um nicho dentro do segmento de cerveja que está cada vez mais preocupado não só em beber, não só em tomar cerveja com os amigos, não só em pagar barato numa cerveja, mas na experiência da cerveja. Com a entrada de cervejas premium e com o crescimento desse mercado de cervejas como Witbier, Weiss, que é uma cerveja de trigo, a Witbier, que é uma cerveja de trigo com notas de laranja, com coentro, uma IPA, que vai mais lúpulo de amargor para dar um amargo a mais na cerveja e também um ar de premium nela, também surgiu um novo nicho de pessoas que não tomam essa cerveja, cara, por tomar. Eles querem degustar aquilo, sentir os aromas da cerveja. E não é num boteco que você faz isso. Você tem que ter um ambiente propício para essa experiência. E aqui entra um outro conceito, que a gente chama de experiência do usuário, ou user experience. As empresas elas percebem que vender apenas um produto, vendendo só uma cerveja, você perde muito valor nela. Você vende uma cerveja, você vende o quê? Por R$1, R$2? Agora, você vai num bar e recebe uma cerveja gelada num copinho bonito, já não é R$2, já vai para R$6. Agora, você vai num bar todo sofisticado, que tem uma degustação, que tem uma pessoa te explicando os aromas daquela cerveja, as notas dela, o porquê daquela mistura de sabores. Uma cerveja que custava 2, ela começa a custar 12. Então, a experiência ela agrega muito valor. E as empresas têm percebido muito isso, que a experiência é a essência de um produto. E a Ambev, com esses bares próprios, ela está trazendo essa essência de experiência para o seu centro de acesso às pessoas, de venda dos seus produtos. E é aí que ele começa a diversificar um pouco a sua estratégia. E essa estratégia está sendo cada vez mais reconhecida o valor no mercado. Então a Ambev migra de um modelo de franquias em que preza somente pela interação de um terceiro com o seu cliente e começa a ter o bar próprio. Nesse bar próprio ele começa a entender mais o que o cliente espera, o que mais ele necessita, numa interação um a um. Essas opiniões e percepções do cliente, elas são pegadas e levadas para dentro da Ambev para discutir, com base nisso, se aprimorar os produtos e depois trazer produtos cada vez mais sofisticados para o mercado. A Ambev tem que correr atrás, porque existem grandes competidores, principalmente a Heineken, que está abocanhando o mercado. E essa foi a estratégia que a Ambev está adotando para conseguir gerar mais valor para os seus clientes. Se você gostou desse Business Review, o nosso quarto sobre Ambev, eu peço que você deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o like, deixe sua opinião, compartilhe com seus amigos, porque é muito importante para mim. Se inscreva também no canal e você é muito bem-vindo e tenho certeza que esses cases analisados vão te dar muito mais robustez e muito mais profundidade em discussões de negócio dentro da sua empresa e na preparação para você ingressar no mercado de trabalho. Um abraço e até a próxima.